A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Amém. Visitantes desta noite, sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Nós escolhemos o melhor lugar de estar na casa do Pai. Aqui é um local consagrado ao Senhor. Nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, nos conduziu a vir até a casa do nosso Deus, do nosso Pai. Louvamos ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Só Ele é merecedor de glórias. A você que está em casa também, sejam bem-vindos. Fique conosco até o final, pois Deus ama a cada um e o seu melhor para cada um de nós. Nós ouvimos um louvor que diz do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Deus abençoe para comigo. De Gênesis a Apocalipse. Graças a Deus nós sabemos que Deus, Ele é a luz, a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Só através do nosso Senhor Jesus que nós somos salvos. Pois Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão vivo. Ele veio para nos dar vida em abundância. Nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso, que ama a cada um de nós e cuida de nós. Sei também que nós temos aflições nessa terra, mas nós temos que ter o ânimo para que todos nós venhamos estar na glória, pois é onde o Senhor tem preparado para mim e para você o melhor lugar. Não é aqui nessa terra, é na glória no céu, pois nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem morada celestial preparada para mim e para você que crê no Senhor, o Senhor Jesus. Então, não fique triste por momentos difíceis. Saiba que Deus, Ele tem o melhor. Aqui é passageiro. Aqui nós temos essas lutas, dificuldades, enfermidades. Pessoas partem a todo momento. Mas a promessa do nosso Deus é uma vida eterna com Ele. É por isso que eu, que você, creio que estamos aqui, todos nós estamos aqui crendo na volta do Senhor Jesus para buscar uma igreja, buscar uma família, um povo escolhido por Ele. E ainda tem muitos aí que o Senhor está chamando, está esperando, dando uma oportunidade para que venha fazer parte da família de Deus e que venha morar, que queira morar no céu, no novo céu e na nova terra. Eu já peço, amados irmãos, que abram aí em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo é o 4. É o quinto livro da Bíblia, né? Escrito por Moisés. Deuteronômio, capítulo 4. Todos encontraram? Amém. Assentados mesmo, mas com reverência ao nosso Deus, atento à palavra do Senhor. Aqui é onde Moisés vai instruir um povo, naquele tempo, um povo escolhido de Deus, onde o povo que foi tirado do Egito, um povo que Deus separou. E nós aqui nos dias de hoje somos nós, um povo escolhido por Deus, um povo que o Senhor vai nos tirar dessa terra, o Senhor vai nos levar, como disse antes, para morar nas moradas celestiais. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Então, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 diz assim: Agora, ó Israel,
ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Já deixa bem claro que Deus, Ele diz a Moisés, para que Moisés diga ao povo o ensino de Deus, estatutos e juízos de Deus. Repetindo: agora, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprires, para que vivas e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Essa promessa foi para aquele povo e para nós, repito mais uma vez, é a promessa de sairmos dessa terra para morarmos na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, preparada, porque já está preparada, porque o Senhor nosso Deus preparou para nós. Mas nós temos que estarmos firmes na caminhada, atentos aos mandamentos e às leis, os juízos de Deus, como aquele povo tinha que estar observando e obedecendo a palavra de Deus para que eles viessem possuir aquela terra. Versículo 2: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis, para que guardes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Ordenança de Deus para aquele povo, ordenança de Deus nos dias de hoje para todos nós. Que nós, não só nós aqui da Igreja Presbiteriana das Nações, mas nós, a Igreja em Cristo Jesus, porque em todo mundo há a Igreja de Cristo, um povo escolhido por Deus. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-Peor, a todo homem que seguiu a Baal-Peor. O Senhor, teu Deus, exterminou do meio de ti. Então nós sabemos que, com clareza, todos aquelas pessoas que não querem o Senhor vai destruir. É querer de Deus? Não, porque nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa passagem está escrita no Evangelho de João 3, versículo 16 e diante. Nós sabemos muito bem essa palavra, mas tem que crer, tem que obedecer os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, os estatutos, os preceitos do Senhor, como aquele povo tinha que obedecer. E a partir do momento que desobedeciam, que seguiam a outros deuses, o povo deixava de seguir a Deus e seguia outros deuses. Então eles estavam se distanciando de Deus. E assim no nosso dia tem muitos se distanciando de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós já cheguemos cada vez mais a Ele com confiança. Chegarmos a Deus com confiança. Porque nós sabemos, foi dito aqui no culto passado, no outro que o presbítero pregou, para onde é que nós iremos? Não foi assim que Pedro disse? E só o Senhor tem palavra de vida eterna, não tem outro caminho. Só o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai chegar a Deus se não for através do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é luz para nós, para o nosso caminho. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus, observando os mandamentos de Deus. Repetiu o versículo 3: os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-Peor, a todo homem que seguiu a Baal-Peor. O Senhor, o teu Deus, exterminou no meio de ti. Mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Nós antes não éramos filhos de Deus, hoje nós somos filhos de Deus, porque nós nos achegamos ao Senhor. Aleluia. Então, todos aqueles que se achegam ao Senhor, Deus o recebe. Que se achegam ao Senhor Jesus Cristo, Ele o recebe, porque nós sabemos que Ele ama cada um, Ele ama a criatura, e Ele quer a salvação. Ele não quer que sejamos condenados,
nós, povo de Deus, e aqueles que ainda não são povo de Deus, Deus não quer a sua perdição, Deus quer a sua salvação, mas que venha obedecer, que venha fazer parte da família de Deus. Versículo 4 mais uma vez: mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Nós chegamos a Deus, hoje nós estamos vivos, porque antes nós estávamos mortos. E assim era aquele povo, quando o povo se distanciava de Deus, o povo que não aceitava Deus estavam mortos. Mas quando eles vinham para o Senhor, Deus dava vida, porque Deus é Deus de vida. E nós sabemos que mortos não louvam a Deus, quem louva a Deus são os vivos em Cristo Jesus, porque muitos aí estão dizendo que estão vivos, mas nós sabemos que eles não estão vivos para Deus, eles estão vivos para o mundo, porque eles ainda não entenderam o chamado de Deus, eles ainda não compreenderam o chamado de Deus, para que eles venham também fazer parte da família de Deus. É sempre dito aqui, olha, criatura, criado por Deus, filhos é quem obedece e quem permanece no caminho do Senhor, quem tem uma aliança com o Senhor. Porque todos aí fora dizem assim, ó, somos irmãos, porque através de Adão e Eva, e eles dizem, somos irmãos, e nós sabemos que não somos todos irmãos, são criaturas, só vai ser irmão a partir do momento que faz uma aliança com o Senhor Jesus. Meu irmão, qual é essa aliança para aqueles que não entendem? A aliança é através do batismo. Os dias de hoje é através do batismo. Conhecendo, entendendo que é pecador, que precisa se arrepender dos pecados e aceitar o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. O único intercessor, porque muitos aí fora também dizem que tem muitos intercessores, e a Bíblia nos diz que só há um único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A palavra de Deus é bem clara, Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele intercede por mim, por você e por todos aqueles que se achegam a Ele, Ele intercede ao Pai. Versículo 4 mais uma vez: mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Como disse, um povo separado por Deus, um povo que tinha promessa de entrar naquela terra prometida. Deus ali, através de Moisés, deixou os mandamentos, estatutos, leis e juízos para ensinarem aquele povo. E assim é nos nossos dias. É para nos ensinar também, porque a palavra de Deus ela é viva. O nosso Deus é Deus de ontem, de hoje e eternamente. A palavra de Deus se renova a cada dia, a cada amanhecer se renova. Pode passar quantas gerações vierem, a palavra de Deus permanece a mesma, ela não muda. O ensinamento de Deus é o mesmo, não vai mudar. As pessoas até querem mudar, porque muitos querem tirar a palavra de Deus e colocar ensinos próprios, ensinos que vão agradar a si mesmos e agradar a muitos, mas nós sabemos que é a palavra de Deus. Nós estamos cientes que é a palavra de Deus. Essa palavra não vai mudar. Aleluia. Mais uma vez, versículo 5. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiques na terra em que ides entrar para possuir. O Senhor, ele diz, o meu Deus, e nós, o Senhor, o nosso Deus, porque é o nosso Deus, Criador e Salvador. Não há outro fora dele. Ele diz, não há outro fora de mim, só Ele. Versículo 6: guardai-os e praticai-os,
pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos esses estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? O nosso Deus é poderoso. Nós estamos aqui agora porque Ele quer. Porque se Ele não quisesse, Ele já teria nos tirado daqui. Porque nós sabemos que quem dá a vida e quem tira a vida é o nosso Deus. Só pertence a Ele. Às vezes as pessoas querem atribuir ao inimigo, mas o inimigo só faz aquilo que Deus permite. Ele só faz aquilo que Deus permite. Porque é Deus que é o dono, é Deus que é o Criador. Meu irmão, onde é que está escrito isso? Na palavra de Deus. Um livro bem conhecido é o livro de Jó. E ali, quando Jó passou por toda aquela dificuldade, toda a igreja sabe, toda a igreja conhece, e aqueles que assistem também, ele que conhece, se não conhecer, passa a conhecer, estão ouvindo agora, estão aprendendo, e busca cada vez mais aprender. Jó, nós sabemos que Jó era íntegro e reto diante de Deus. Aleluia. Já começa explicando, para que eu entender, ele era íntegro e reto diante de Deus. Mas o inimigo ali quis o que? Tirar a vida de Jó. Nós sabemos, mas Deus não permitiu. Então, nós sabemos que quem dá e quem tira a vida é Deus. Só é tirado quando Deus permite. Aí Deus vai deixar que o inimigo use de astúcia e de agentes que trabalham para ele. Porque nós sabemos que tem os anjos do mal que caíram quando ele também caiu. Aí Deus permite, aí acontecem as coisas. Mas nós estamos nas mãos de Deus. Nós sabemos que nós não podemos temer ao homem, o homem carnal. Nós sabemos que nós temos que temer ao nosso Deus. Porque aqui, ó, nós temos aqui, ó. Repetiu o 3, ó. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-Peor, a todo homem que seguiu a Baal-Peor. O Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Então nós temos que temer a Deus, sermos obedientes ao nosso Deus, porque se nós desobedecermos, se nós não estivermos na vontade de Deus, e nós deixarmos Deus, Deus vai entregar. Como aconteceu com essas pessoas e muitas outras pessoas que já partiram porque não quiseram o Senhor. Não é que Deus não quis elas, Deus quer e quis, mas elas não quiseram o Senhor. Glória a Deus, aleluia. 6. Guardai-os e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos esses estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, o nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, e se nós invocarmos o Senhor verdadeiramente, Ele está conosco. Aleluia. Pois nós sabemos que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso roquel, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da cruz, em todos os momentos. Glória a Deus. Nós sabemos que Ele é o nosso bom pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor. Aleluia. Nós somos ovelhas escolhidas de Deus. Então nós precisamos nos achegar a todo instante ao Senhor. Eu sei que tem momentos que nós estamos fracos na fé, entristecidos por situações, porque nós ainda estamos nesse tabernáculo, nessa carne, e às vezes achamos que não tem jeito, às vezes
achamos que Deus pode dizer assim, está demorando a volta do Senhor, devido às situações, mas o Espírito Santo de Deus vem e nos lembra, olha, a promessa de Deus não falha. Ele prometeu, Ele vai cumprir com a palavra. Ele vai cumprir com a palavra. Ele vai vir buscar um povo escolhido. Uma igreja, quando eu digo igreja, é todos em Cristo Jesus, a igreja do Senhor. Versículo 8. Gente, há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Por quê? Porque aquele povo viram milagres e maravilhas de Deus. E nós também temos visto, às vezes, nós podemos até pensar, mas que milagre é que eu tenho visto? O milagre é de eu estar aqui e você estar aqui. É um grande milagre. Deus ter nos tirado aí do mundo e trazer para si. Porque, como eu disse antes, nós não éramos povo de Deus. Nós vivíamos no mundo, nós éramos criaturas de Deus. E Deus nos resgatou. Deus olhou para nós e estendeu as suas mãos e nos trouxe para si, para Ele. Mas Ele olhou e viu no profundo coração um desejo de buscar querer Ele. E aí, Ele, quando nós abrimos o coração, Ele entra e faz morada. Então precisa também entender que precisa abrir a porta do coração, para que Deus venha entrar e fazer morada. E nós sabendo disso, nós temos que ensinar os nossos filhos a permanecer na caminhada, no caminho do Senhor, porque se o Senhor não voltar e buscar toda a igreja, e buscar uns primeiros do que os outros, os nossos filhos vão ficarem nessa terra. E eles têm que estar firmes em quem? Em Jesus Cristo. Eu e você, aqueles que têm filhos, nós temos que ensinar os nossos filhos a permanecer fiel ao Senhor, permanecer no caminho de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, as leis, os preceitos, os juízos de Deus, para que ele também venha ter a vida eterna, para que ele não venha se desviar do caminho do Senhor, se afastar do caminho do Senhor. Versículo 10, mais uma vez. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, o teu Deus. Não, o 9, versículo 9. Não somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que nós todos devemos guardar nós mesmos, guardar a nossa alma, porque nós sabemos que a nossa alma é onde que vem os sentimentos. Mais uma vez, 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aos filhos dos teus filhos são os netos. Então, muitos aqui tem netos, né? Ensinam os filhos e ensinam os netos. Então veja que grande responsabilidade para todos nós é de ensinarmos o caminho, ensinarmos aos nossos filhos e aqueles que têm netos, não os netos também, a amar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, amar o seu próximo como a si mesmo. É mandamentos de Deus, ensinamentos de Deus. Nós sabemos que começou mais um ano letivo, né? Um ano escolar, foi
até comentado ontem, todos nós já sabemos que há uma grande dificuldade nas escolas, não digo por generalizar, mas boa parte das escolas, como é difícil para o alunado se comportar dentro de uma sala de aula, porque nós também já fomos alunos e somos alunos que nós estamos aprendendo todo dia, é isso? Eu digo assim, quando nós estudávamos, ninguém aqui era perfeito e também não é perfeito. Nós estamos buscando a perfeição, porque quem é perfeito é o Senhor Jesus. Nós estamos buscando a perfeição. E nós, com pouca experiência que nós temos que ensinar. E falar para os nossos filhos como eles têm que andar. E na escola, como eles têm que se comportarem na escola. Não só na escola, em todos os lugares. Não é? Nós sabemos disso, mas estou falando na escola porque eles estão estudando, estão conhecendo, já conhecia colegas, eu vou conhecer novos colegas, muitos mudaram de sala de aula e vou conhecer novos colegas. Você que já tem um entendimento, fale de Deus, tem um procedimento de Deus. Aleluia. Cuidado com conversas, cuidado com amizades. Nós aqui não estamos ensinando a não amar as pessoas, nós estamos ensinando a amar as pessoas, entenda bem, amar as pessoas, mas condenar as práticas que elas praticam. Há uma grande diferença. Amar todas as pessoas, mas condenar as práticas que elas vão praticar que não forem da vontade de Deus. Então tem muitos aqui que já têm entendimento, muitos adolescentes, né, que entendem já muito bem. As criancinhas vão começando a aprender. E nós temos que ensinar, cuidado com colegas, cuidado. Às vezes vem oferecer algo que é ilícito, que não é de Deus. Muito cuidado. Convites para irem aos lugares que não agradam, que Deus não está presente, porque as pessoas elas dizem assim que Deus está em todos os lugares. É o conhecimento delas, mas nós, com o ensinamento de Deus, nós sabemos que Deus não está em todos os lugares. Deus vê todos os lugares. Deus está vendo, mas quando está tendo coisa errada, Deus não está. Deus não está presente, Deus não está de acordo, Deus está vendo, porque vê todas as coisas. Ninguém esconde nada de Deus. Nós sabemos que tudo um dia vai ser descoberto, vai ser julgado. O Senhor vai julgar tudo e todas as coisas. Então cuidado com as amizades, cuidado com os convites, cuidado com brincadeiras, chocarrices. E o respeito na sala de aula pelo professor, porque nós sabemos que muito respeito o professor, né? Nós sabemos que nós, por isso, somos alunos, nós tínhamos essas coisas também na sala de aula, mas hoje, graças a Deus, nós estamos na escola, ninguém morre cá, na faculdade ninguém, Papai do céu. A melhor faculdade para o estudante é a faculdade do Papai, nosso Deus aqui, ó, a Bíblia. Precisa do ensino, precisa para ser um cidadão, ter, né, culto, ter uma profissão, sim, mas para a salvação precisa da palavra de Deus, precisa de uma aliança com o Senhor Jesus. E muitos que têm entendimento, nem sequer um versículo no dia lê. Um versículo sequer não lê durante o dia, mas muitos já entendem, pega livros e lê por várias vezes. Quanto mais lê, mais tem vontade de ler e aprender coisas que não vão edificar para a salvação. Edifica para uma profissão, para um conhecimento, mas o conhecimento de Deus deixa sem buscar. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, busque ao Senhor. Toda a igreja, o que diz em Isaías, é sempre lembrado, 55:6, busque ao Senhor enquanto é tempo, o nome dele quando está perto. Então, crianças que estão indo para a creche, outros já estão no colégio, adolescentes, jovens, cuidado. Vai chegar aí o período da Páscoa, não é isso? E nós sabemos que muitos querem colocar para nossas crianças como que o coelho
coelho, eles falam coelho da Páscoa, nós sabemos que não é coelho, viu, crianças? Muitos já sabem que o Cordeiro de Deus foi a Páscoa. Então vamos querer pintar o rosto das crianças, desenho de coelho, né? Da chocolate, bombonzinho dizer assim que não tem nada não. Então já estou dizendo a vocês, como é sempre dito aqui, graças a Deus, nós aqui, nós somos ensinados, porque todos que somem aqui no altar de Deus, traz a palavra de Deus, porque é da Bíblia, é a palavra de Deus, é ensinamento de Deus, não é nosso ensinamento, é ensinamento de Deus. A verdadeira Páscoa, o Cordeiro, está lá em Êxodo, capítulo 12. Depois nós vamos verificar para entender melhor. Então, cuidado. Vamos oferecer chocolate, bombonzinho. Pode levar para casa. Ou mandar até para os seus familiares. Cuidado. Já vai entendendo. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus, hoje nós sabemos que é o Senhor Jesus. Foi imolado, mas que Ele ressuscitou para nos dar a vida. Mais uma vez o versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ensinar, como eu estava falando, escola, vou continuar. No nosso tempo, o professor ele tinha autoridade. Ele era a autoridade dentro da sala de aula com as crianças, com os adolescentes, até com os jovens. Mas hoje as leis deram direito aos alunos. Porque quando o professor corrige um aluno, mas de uma maneira, é claro que tem que ser na regra. Não estou falando aqui para bater em ninguém, puxar a cabeça de ninguém, puxar a orelha de ninguém, mas tem a disciplina como disciplinar. E às vezes quando o professor vai corrigir, o aluno não acha bom, e até mesmo chega e fala para os pais que deveriam corrigir o filho e apoiar o professor, é contra o professor. No meu tempo era diferente, e creio que no tempo de muitos irmãos era também diferente. Quando eu fazia algo que era errado, e meu pai e minha mãe sabiam, eu apanhava em casa. Hoje, o aluno quer bater no professor, na professora, ele quer bater até nos pais. Mudou? Eu estou falando, não é para espancar ninguém, corrigir e disciplinar. Começa em casa, começa na nossa casa, mas eles têm que observar e não ir conforme o ensinamento de outros, conselhos de outros. Cuidado com os colegas. Versículo 10. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e a ensinem a seus filhos. Moisés estava falando para o povo, que Deus falou para Moisés, e para nós nos dias de hoje. Nós temos que temer ao nosso Deus, obedecer ao nosso Deus, e ensinar os nossos filhos a temer ao nosso Deus, a obedecer ao nosso Deus. Não é ter medo, o medo, é o temor, o respeito, a honra, saber que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus. Saber que Ele nos ama, saber que Ele também é fogo consumidor, porque talvez muitos tenham só ensinado que Deus ama, mas Deus é fogo consumidor.
Porque nós sabemos que todos aqueles que não aceitam o Senhor vai nos evitar. Porque quem não quer, não é Deus. São as pessoas muitas que não querem o Senhor, como eu disse antes. Nessa ideia mais uma vez. Lembra-te do dia em que estivesse diante do Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. Então vos chegasses e vos pusesses ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Foi ouvida a voz do Senhor, mas não viram ao Senhor. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos nós sabemos, e as nossas crianças também precisam saber. Como disse antes, nós temos que amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. O segundo é ama ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, se nós cumprirmos verdadeiramente esses 2 mandamentos, nós estamos cumprindo a lei do Senhor. Aleluia. Ele diz também para não matar. Vamos aqui no capítulo 5, estamos no capítulo 5 aqui, ó. Deuteronômio capítulo 5, a fala dos mandamentos. Versículo 16, para todos nós, que nós temos pais, e que somos pais dos filhos que estão presentes aqui. Versículo 16 do capítulo 5 de Deuteronômio diz assim, ó: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, o teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem a terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Aí ele diz, ó: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E as pessoas que não temem ao Senhor, elas estão matando pessoas, porque não aceitam o Senhor, não querem o Senhor. Não adulterarás, pessoas adulterando de certas formas. Não furtarás, pessoas roubando. Não dirás falso testemunho, pessoas testemunhando falsamente, levantando falso contra outras pessoas, porque nós sabemos que na palavra de Deus está escrito: cuidado, tem pessoas que vão testemunhar contra até nós, porque o Senhor Jesus teve falsas testemunhas, não é isso? Então cuidado. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo. São mandamentos. E muitos até sabem, mas descumprem, não aceitam, não obedecem. Voltando ao capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 12. E o Senhor vos falou no meio do fogo, vós ouvistes as palavras, mas além da voz não ouvistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos,
para que os cumprisses a terra que passais a possuir, ensinando para o povo. E hoje nós temos que sermos obedientes, como disse, para que nós venhamos ter direito de entrar na terra prometida. Aleluia. A terra prometida para nós é a morada celestial. Nós estamos peregrinando aqui nessa terra, aguardando só o Senhor chamar. E nós temos que estar firmes na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Nós temos que estar no caminho. O caminho é Jesus Cristo. Nós temos que estar na vida. A vida é Jesus Cristo. Nós temos que nos alimentar do pão. O pão é Jesus Cristo. Todos os dias. E um ajudar o outro naquilo que for preciso. Porque nós dependemos de Deus e necessitamos das pessoas. Somos dependentes de Deus, necessitamos das pessoas. E toda a família precisa um do outro. Não tem família que um membro precise do outro. Toda ela precisa do outro. No momento, talvez não está precisando, mas provavelmente um dia vai precisar. E aqui é a família espiritual. Tem a família da carne, a família de sangue, que precisa um do outro sempre. Sempre. Nós não podemos abandoná-los. Nós temos que orar ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus a misericórdia, como Ele tem por nós, Ele é ter por eles, também para que venham ter entendimento, para que venham servir ao Senhor e venham entregar as vidas ao Senhor. Porque todas as vezes que nós precisamos, quem está do nosso lado são a família de sangue. Nós não corremos muitas das vezes dos irmãos em Cristo. Deveriam, né? Deveríamos, né? Mas quem vai estar presente sempre ali são a família de sangue. Está sempre presente em todos os momentos de dificuldade. Deveria ser a igreja, aí onde nós vamos para o amor. Ainda precisamos amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente, porque nós amamos os nossos parentes. Nossa parentela nós amamos. Mas o irmão em Cristo ainda tem que amar verdadeiramente mais, ainda não amamos. Não podemos negar, porque o Senhor Jesus, Ele sabe todas as coisas. Como disse, ninguém esconde nada de Deus. Ninguém. Então é pedir a Deus o verdadeiro amor, para que todos nós venhamos amar verdadeiramente. Foi dito aqui no discurso, sempre é dito, sempre é falado, que nós temos que ir aqui ao nosso Deus, um coração quebrantado, um coração verdadeiramente para amar. Verdadeiramente para amar. Para que temos todos nós que estamos aqui. Nós nos amamos, mas precisamos amar mais. Verdadeiramente mais. Quando precisar, estar junto. Não é chamar. Vive está precisando, irmão, estou aqui, ó. Está precisando de mim? Não precisa chamar. Enquanto nós estamos em alguma situação, o parente não pergunta. Muitos, às vezes, sim, quando ela chega, vem ajudar. E a família de sangue em Cristo tem que estar mais presente. A palavra de Deus nos diz que os fortes cuidam dos mais fracos. E aqueles que estão fracos na fé, cuida deles. É pedir a Deus por eles, fortalecer eles, dar entendimento, para que todos nós vamos estar juntos no céu e na nova terra. Agora eu peço para amados irmãos voltarem lá no mesmo, como eu disse, no Êxodo 12, para a gente compreender melhor, para que eles compreendam sobre a Páscoa. Aleluia. Êxodo 12.
capítulo 12. Aleluia. Vamos encontrar? Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Crianças, quando disseram a vocês que o coelho faz parte da Páscoa, você diga não. Quem faz parte da Páscoa é o cordeiro. Não aceite chocolate, bombom, ou rosto pintado. Ó, versículo 3: dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito. Não poderia ser com manchas, quebrado ou machucado. Tem que ser puro, sadio, digamos assim. Digo assim. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão o sangue e o porão em ambos os batentes na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Então, entenda, crianças, adolescentes e jovens que estão presentes e aqueles que estão nos assistindo, que, coelho não coloca ovo. Veja que já é uma farsa, um engano. Coelho não coloca ovo, então não tem ovo com Páscoa. Tinha que comer aquele cordeiro ali assado, com ervas amargas. Então estão trazendo ensinamentos para as crianças que não é ensinamento de Deus. Que não é ensinamento de Deus. Já digo também, quando chegar o mês de junho, é mês festivo, já antecipo, cuidado com o chapéuzinho de paia, com roupas enfeitadas para festejos juninos, cuidado com fogos e artifícios, bombinhas, traques. Já vou memorizando. Até lá, Deus vai falar mais, porque Deus tem falado, Deus tem ensinado. Glória a Deus. Isso não é de Deus. Final de ano vem Natal, a mesma coisa. Aí a live cai, porque eles não querem ouvir a verdade, né? Eles querem ouvir engano. Cai. É isso? Mas nós somos chamados o quê? Para falar a verdade de Deus. Porque se eu guardar a minha espada, a espada é aqui, ó, a palavra de Deus. Se eu guardar a minha espada na bainha, vai servir para quê? Contra mim, né? Vai servir contra mim. Então, cuidado. Os colégios, onde estiverem crianças, adolescentes, jovens e adultos também.
todos nós devemos estar atentos com o que oferece, com o que ensina. Vocês estão aprendendo a palavra de Deus. Como eu disse, melhor livro. Aqui, ó. Quando contém ensinamento de Deus, o que tem a vida através de Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade com Jesus. Que Deus nos abençoe cada vez mais, com entendimento, com a sabedoria que é temer a Deus, a inteligência que é afastar de tudo quanto é mal.